Rapaziada, e o Endrick aqui, hein, que tá sendo fortemente questionado lá na Espanha. Se liga aqui, ó, muito por conta dessa titularidade do Igor Jesus nesses últimos jogos da seleção brasileira, ó. Botou o Endrick no banco. Igor Jesus foi tema nas notícias internacionais pelas suas atuações contra Chile e Peru. Se liga na frase do Marca, tradicional jornal espanhol, que usou para destacar o desempenho do atacante do Botafogo. Igor Jesus, o 9 que conquistou o Brasil e colocou o Endrick no banco. Aqui, ó, o Diário Esportes colocou, ó, Endrick não arranca, ou seja, Endrick não vai começar, Endrick não consegue emplacar com a camisa da seleção brasileira. Aqui, ó, se a gente for ver melhor aqui no Jornal Esporte, eles estão falando aqui, ó, Igor Jesus ganha uma partida contra o Endrick pelo Brasil, né? O atacante do Botafogo foi a chave para a melhora da Canarinha, né? A seleção brasileira. E se a gente for ver aqui melhor a parte que eles estão falando, ó, Igor Jesus vence jogo contra Endrick, estreante na seleção brasileira. Igor Jesus aguentou a pressão de ser o camisa 9 do Brasil e entregou. O atacante do Botafogo, totalmente desconhecido fora do Brasil, foi titular nos dois jogos. Ele marcou contra o Chile, quando o time estava no seu pior momento, e quase marcou contra o Peru. E eles terminaram ainda falando aqui, ó, que o Dorival preferiu alguém com mais experiência do que o atacante do Real Madrid. Pô, rapaziada, é uma situação meio louca, né, mano? Porque antes, no começo dessa data FIFA, eu tava querendo muito que o Endrick fosse o titular da seleção brasileira. Porque, mano, o moleque tava simplesmente fazendo chover, entrando 10, 15 minutos lá no Real Madrid. Mas eu vejo que o próprio pessoal não vê mais dessa forma, ó. Endrick sempre foi banco na seleção. Os centroavantes da seleção brasileira tem que ser Igor Jesus e Pedro. Endrick é muita mídia e pouquíssimo futebol. Acredita, inclusive, que ele ainda precisa de muito tratamento psiquiátrico. Colocou essa fotinha aqui do Endrick. Por essa foto, talvez ela até precise. Mas, cara, pra gente ver como no futebol é, tipo, muito extremos, né? Antes do primeiro jogo, nessa convocação, cara, todo mundo questionando muito o Dorival por ter optado pelo Igor Jesus. E agora que o Igor Jesus correspondeu, fez até que bons jogos. E o Endrick, que entrou poucos minutos e não teve muito destaque, muito porque teve pouco tempo em campo, o pessoal já tá excluindo o Endrick de qualquer possibilidade de ser titular da seleção. A questão é o seguinte, rapaziada, eu acho que o Endrick, ele não vai ser esse camisa 9 da seleção, ele não vai ser esse centroavante da seleção brasileira, até porque eu acho que ele rende numa outra posição. Eu acho que ele serve muito mais como um segundo atacante, próximo de um atacante de referência, do que ele sendo esse camisa 9 fixo lá dentro da área. O Endrick, ele tem muitas qualidades, cara, de arrancada, velocidade, então ele fica preso, como ficaria um Pedro, que é um outro estilo de jogo, eu acho que ele não vai conseguir render da mesma forma, ele ficando ali de costas pros zagueiros, tentando aquele jogo mais físico. Ele é um cara um pouco mais baixinho, eu acho que não é uma coisa que combina muito com o estilo de jogo dele e o que o Dorival tá querendo pra seleção brasileira. Bora ver então, rapaziada, o que a mídia tá falando sobre essa não participação do Endrick nesses jogos da seleção brasileira? O Endrick, que mais uma vez foi muito tímido, muito discreto, um cenário de 4-0. O Igor Jesus, ele é um cara que ele te dá a profundidade de área, ele te dá muita mobilidade também. Ontem participou muito bem do jogo a partir da metade do primeiro tempo. Ele começou a falar, beleza, tá ruim, eu vou ajudar aqui a construir, eu vou fazer o que eu faço do Botafogo, sair da área, buscar tabelar com os meios, buscar circular mais essa bola, incomodar, e ele participa muito do jogo assim, ativamente do jogo, né? Participa da jogada do quarto gol, participa do lance do primeiro pênalti, participa muito. E o Endrick, ele não conseguiu fazer isso. O Endrick foi uma figura muito pálida e ele entrou com o tempo, né? Ele entrou aos 32, o jogo foi até 47, ele jogou 15 minutos aí, 15 minutos onde se viu muito pouco. 15 minutos eu não vejo como muito tempo, né? Ainda mais quando já tá um placar de 4-0, onde a gente sabe, né, rapaziada, no futebol, quando a gente já tem um placar tão elástico assim, o time realmente tira o pé. Mais uma coisa que eu queria atentar aqui foi essa declaração do Dorival sobre o Endrick. Ele fala aqui, ó: Endrick foi para um dos melhores clubes do futebol mundial, se não o maior clube do futebol mundial, concorrendo com dois companheiros e mais um terceiro que chega agora como um jogador que foi campeão mundial há pouco tempo. Um dos grandes expoentes nesse instante. Um garoto de 17 anos, que também talvez não esteja atuando com a frequência que precisaria, mas brigando na maior equipe do futebol mundial. Uma ou outra situação, infelizmente, ela vai ter uma particularidade que nos permita uma possibilidade como essa. Pois é, rapaziada, e aí eu fiquei pensando, será que realmente o Real Madrid é o melhor lugar pro Endrick se desenvolver? A gente vê, ele tem 18 anos, com 18 anos o jogador ele tá praticamente em desenvolvimento, ou seja, quanto mais jogos ele conseguir fazer, mais experiência ele vai ter, mais rodagem, mais minutagem em campo ele vai ter, pra poder demonstrar aquele futebol dele e poder evoluir constantemente. E a gente sabe que isso daí no Real Madrid vai ser muito complicado dele fazer, porque o trio de ataque do Real Madrid é simplesmente Vini Júnior, Mbappé
Mbappé e Rodrigo. Praticamente impossível a gente conseguir cravar que o Endrick num curto espaço de tempo, sei lá, vai conseguir beliscar uma vaga de titular no Real Madrid e ter uma sequência de 5, 6, 7, 8 jogos como titular mesmo. A gente sabe, a concorrência no Real Madrid é uma parada absurda, e aí eu fico pensando, pô, será que lá é o melhor lugar pro Endrick se desenvolver? Porque mesmo nesses poucos minutos que o Ancelotti consegue dar pro Endrick, 15, 20 minutos ali do segundo tempo, a gente vê que é um moleque que consegue sempre entregar alguma coisa. Pô, na própria seleção brasileira, nos primeiros jogos do Dorival, ele já conseguiu jogar muito. Então eu também não sei se o que o Dorival tá falando é uma desculpinha por ele não gostar do estilo do jogo do Endrick e preferir outros jogadores. Porque, mano, contra a Inglaterra, o primeiro jogo do Dorival, quem fez o gol foi o Endrick. Contra a Espanha, mano, o Endrick guardou. Contra o México, o Endrick também cravou. Simplesmente os 3 primeiros jogos do Dorival foram decididos pelo Endrick. E mesmo assim o Endrick não conseguiu ganhar a confiança do Dorival. Essa é uma parada absurda. Se depois desses 3 primeiros jogos o Endrick salvando a pele do Dorival, o Dorival ainda não consegue ver com bons olhos o Endrick como titular da seleção, eu acho que daqui pra frente isso daí vai ser um caminho muito difícil. Bom, rapaziada, mas agora eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre essa relação Endrick e Dorival na seleção brasileira, e por que vocês acham que o Endrick ainda não conseguiu esse espaço na seleção, ou ele já perdeu esse espaço que ele poderia ter tido com o Dorival. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo.